Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. De acordo com o site Jus Brasil, o aumento aí nas buscas por divórcios online impactaram a internet. O site traz algumas informações muito interessantes que eu gostaria de abordar aqui nesse vídeo. O site diz assim: o aumento nas buscas online por divórcio, no geral, aconteceu pelo isolamento social que obriga a convivência 24 horas por dia, agravando os conflitos já existentes entre o casal. A maior proximidade gera uma insatisfação na relação por falta de diálogo e compreensão no casamento. Este problema não é o devido ao isolamento em si, mas sim o relacionamento que já não está lá essas coisas. E o que a Bíblia diz sobre o divórcio? Ao unir o primeiro homem e a primeira mulher em casamento, Deus diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24. Mais tarde, Jesus repetiu essa declaração e acrescentou: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Mateus 19, 6. A palavra de Deus considera o casamento como um vínculo vitalício, que termina somente quando um dos cônjuges morre. Quando lemos ali 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 39, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertence ao Senhor. Visto que o casamento é sagrado, o divórcio é um assunto que deve ser encarado aí com muita seriedade, porque Deus odeia o divórcio, principalmente quando não tem base bíblica. Quando lemos ali Malaquias, capítulo 2, e o versículo 16, que diz assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Agora eu pergunto, o que constitui base bíblica para o divórcio? Bom, Deus odeia o adultério e a imoralidade sexual. Lembra da história de José, Gênesis capítulo 39 e o versículo 9, que diz assim: ninguém nessa casa está acima de mim, e ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Já em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 26 e o 27, quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que o trouxesse para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Deus, ele detesta tanto a imoralidade sexual que o considera como motivo válido para o divórcio. Ou seja, Deus dá ao cônjuge, o inocente, o direito de decidir se vai continuar vivendo com o cônjuge culpado ou divorciar-se. Quando lemos Mateus 19, versículo 9, eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Assim, se o cônjuge, o inocente, decidir se divorciar, não estará aí fazendo algo de errado para com Deus. Mas é claro que a igreja não incentiva ninguém a se divorciar. Ao contrário, tenta estabelecer o casal, principalmente quando o cônjuge, o culpado, especialmente, ele estiver realmente arrependido. Alguns cristãos decidem se separar do cônjuge ou se divorciar sem que tenha havido imoralidade sexual. É aí que entra o grande problema. Em casos assim, a Bíblia diz que quem faz isso deve permanecer sem se casar, ou então se reconciliar com o cônjuge. Quando lemos ali 1 Coríntios, capítulo 7 e o versículo 11, que diz assim: mas se o fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilia-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Ou seja, um cristão dessa situação não está livre para procurar alguém para se casar quando não há imoralidade sexual. Alguns casos extremos que gostaria de destacar
Por exemplo, quando o marido aí recusa a sustentar sua família, mesmo com condições financeiras. Uma família passa por necessidade porque o marido deixa de prover o sustento, embora que tenha condições financeiras. A Bíblia diz: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. 1 Timóteo 5:8. Se o marido, nessa situação, se recusa a mudar, a esposa terá que decidir se ela precisa proteger o seu bem-estar e o dos filhos por meio de uma separação legal. Mas os presbíteros e os obreiros devem aí analisar caso o porquê ele se recusa a sustentar a sua família, tá? O outro ponto, maus tratos físicos. Um cônjuge agressivo pode ser tão violento que põe em risco a sua saúde ou até mesmo a vida do cônjuge inocente. Ou seja, acesso de ira e de comportamentos violentos é relatado no livro de Gálatas 5:19-21, as obras da carne. Os presbíteros devem também analisar com urgência e a esposa deve com urgência denunciar o marido. Um outro caso muito interessante: o cônjuge põe em risco aí a vida espiritual da sua esposa, fazendo que desagrade a Deus, talvez até mesmo tenta obrigá-la a violar de alguns mandamentos de Deus. Em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Os presbíteros precisam também tratar esses casos com urgência. Nos casos em que há situações extremas, como violência física ou que prejudica a vida espiritual, ninguém deve pressionar o cônjuge, o inocente, a se separar e nem a continuar vivendo com seu marido, caso se for esposa ou vice-versa. Se essa situação que é perigosa persistir, ninguém deve criticar o cristão que, em último caso, decide a separar, porque não somos nós que estamos passando por esse processo. Quando lemos ali Romanos, capítulo 14, versículo 10 e versículo 12, no final das contas, todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Ou seja, não critique, porque Deus é o juiz. Até o próximo vídeo.